Você já parou para pensar que provavelmente, ou bem, vamos dizer assim, talvez, os contos, mitos e lendas de povos antigos queriam dizer mais pra gente do que meras alegorias ou meros discursos morais? Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Cleiton Mo e hoje eu vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer nesse canal e que foi, na verdade, um dos motivos de eu criar esse quadro um tempo atrás, de vez em quando fazer um vídeo, que é justamente tentar debater e trazer o que está oculto nos mitos, vamos dizer assim, ou o que pode estar oculto nos mitos, para ninguém me cancelar, porque eu não sou a verdade, né? Enfim, vamos lá. Bem, eu vou fazer esse vídeo, primeiramente já vou pedir desculpa ao editor, porque eu sei que vai ter muito certo. Mas vou fazer esse vídeo aqui e vou tentar fazer o mais lógico possível mesmo sem usar roteiro. Então vamos começar. Primeiramente, a gente considera que contos e lendas de povos antigos no mundo inteiro, né, são apenas alegorias ou coisas frutos do imaginário. Por exemplo, Odumbla, para os nórdicos, aquela vaca que lambe, ela é simplesmente uma alegoria da criação para alguma coisa que vai nutrir e tal. Só que essa vaca, ela pode ser citada em outros lugares também, como uma entidade primordial. Como, por exemplo, para os hindus, tem uma parte que a vaca é dada como uma vaca que é a representação da Mãe Terra. E por isso que a vaca é sagrada para os indianos. Da mesma forma que essa vaca, ela pode ser citada como uma das incorporações de Zeus para os gregos. Da mesma forma que essa vaca pode ser Hathor para os egípcios. Então, assim, existem coisas que são coincidências demais com povos que teoricamente não tiveram contato. Porque desses, basicamente, os que tinham contato direto ali eram os gregos e os egípcios, sendo os egípcios mais antigos, né? Dependendo também da origem ali dessa vaca para Zeus, para interpretação como Zeus, que tem mais de um, inclusive, também. Mas algumas vezes a gente acha que não faz sentido nenhum ser real, mas algumas delas já foram meio que provadas que foram reais. Por exemplo, o Kraken, para os nórdicos, né, que é, tu fala daquele povo gigante que habita as profundezas e que fica observando, que era capaz de derrubar navios, ele existe na vida real. É um povo gigante, de fato. Também tem a lula gigante no Japão, né? Então, assim, existem algumas que de fato provam, mas porque a gente escolhe aquilo que a gente que vai acreditar que é real e aquele que a gente vai fingir que não é. Coincidências pelo mundo todo existem em inúmeros casos. Vamos começar com o dilúvio, que seria basicamente a origem de tudo, né? E aí, o que é esse dilúvio? Eu já falei em outro vídeo povos que falam sobre o dilúvio. Então, a gente tem povos praticamente no mundo inteiro contando sobre um ambiente completamente imerso ou que foi tomado pela água em algum momento. A gente tem, nas Américas, a gente tem pelo menos aqui, Caingangue, no Brasil. A gente tem Tupi, também, falando sobre isso. A gente tem Maia, Azteca, Inca. A gente tem também os próprios egípcios falavam isso. Alguns outros povos africanos também falavam. Para a Europa, os celtas falavam, os nórdicos falam, inclusive do dilúvio, que foi quando destruíram Ymir e alagou tudo, e tudo foi alagado, boa parte acabou perecendo, uma parte foi, e os gigantes foram arrastados, enfim. Então também teve, os gregos também teve, os chineses tiveram, então, enfim. Basicamente, em algum momento teve, Polinésio teve, né, os Maori tiveram, o povo também da Indonésia teve, japonês, enfim, no geral sempre teve algum contexto que tinha, tinha muito mar, ou aconteceu um alagamento e tal. E a gente, se a gente parar para pensar, a gente pode associar isso simplesmente ao degelo, na época em que a era glacial começou a acabar. Então, quando estava na era glacial, por causa do gelo, o mar estava num nível muito mais baixo, né? Então a gente tinha mais terra, a ponto que já foi confirmado que a Nova Zelândia, por exemplo, ela era um continente e ali era só o pico. Da mesma forma que a Indonésia era tipo um subcontinente, quando estava na glaciação. E aí, quando aconteceu o degelo, o nível do mar foi subindo. Isso é registrado durante a existência do planeta Terra, não só da humanidade. Então é normal que terras afundem e terras subam. E a gente lembra do quê? De Atlântida, por causa disso, né? Mas eu vou deixar a Atlântida para um outro momento. Cada um deles acabou trazendo ali um relato. Normalmente se associa que saímos de sociedades de caçadores e coletores depois do degelo, né? Ou tipo, depois
da Era do Gelo, foram se assentando, foram desenvolvendo agricultura aqui e ali. Mas, gente, eu sempre achei muito estranho, porque se você for parar pra pensar ou pra analisar, vai ter um monte de coisa que se repete. E aí é que tá o ponto da coincidência. O dilúvio pode ser só degelo, né? Mas tem outras coisas que vão um pouco além. E aí, como eu também já falei em outros vídeos, a gente tem, por exemplo, as pirâmides. A gente tem pirâmides em vários lugares, a gente tem cidades abandonadas em vários lugares e que tem registros que não foram estudados muito ainda. Então, a gente pode falar, por exemplo, as pirâmides do Egito, as pirâmides do Sudão. A gente pode falar de pirâmides no México, em vários lugares. A gente tem a de Chichén Itzá, por exemplo, a de Cholula. A gente tem de Karatsupé. A gente tem também de Gunung Padang, na Indonésia. Então, assim, a gente tem várias. Agora também tem os zigurates, né, no Irã também. Então, assim, esse povo construiu várias coisas iguais, sendo isolados completamente, sem nenhum consenso, mas construindo sempre de uma maneira sagrada e tendo uma parte ali religiosa e sagrada, simplesmente por coincidência, no mundo inteiro. Esse quebra-cabeça tá muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar. Eu acho coincidência demais. E partindo um pouco dessa parte mais mística, a gente também pode citar outras coisas, como por exemplo, se você for parar para pensar, eu já fiz até um vídeo, inclusive, sobre animais que inspiraram lendas, né? E que eu posso associar, por exemplo, ao fazão dourado, a de origem a fênix, por exemplo, ou até o próprio Nanaki da mitologia japonesa, a fênix eslava, a fênix grega, e talvez o Bennu ali tenha sido uma inspiração. Só que, veja, Grécia, Egito, o eslavo, eu falei bem pertinho, Japão, gente. Tudo bem que o bicho estava aqui, e aí poderia ter tido contato e tal. Simplesmente ali uma interpretação. Da mesma forma que os Will-O-Wisps, né, os espíritos vagantes que os satas falavam, podem ser associados a fogo fato ou a... como é que diz? O arraio globular. Mas se você parar para pensar, qual a diferença de eu chamar eles de espíritos vagantes ou de fogo fato? A diferença é bem simples. A diferença é que uma eu não entendo. Então eu acho que é magia, que é místico, que é misticismo. E a outra eu coloquei uma lógica científica por trás e eu nomeei. Então eu passei de magia para ciência. Então basicamente, magia e ciência, a diferença é só na nomenclatura. Então com isso a gente pode chegar numa gama de interpretação. Como eu já falei, alguns desses já foram traduzidos, outros não tem como ser traduzido. Por exemplo, tem pintura rupestre em tudo que é lugar, que aparecem criaturas que não são humanoides ou parecem com humanoide. Tem um lugar, tem pintura rupestre em Phat Thai National Park, na Tailândia, que você vê claramente que são criaturas que parecem seres humanos, mas eles têm umas cabeças meio alteradas, eles têm umas coisinhas alteradas, eu até acho que tem algumas partes ali que parecem ser naves espaciais. Da própria arte rupestre, a gente considera que o ser humano ele representava o quê? O que ele via. Ele representa animais, existem animais que foram encontrados em pinturas rupestres e ele foi um indício para achar fósseis de animais que não vivem mais. Então tem lugares na África que tinham pintura rupestre de animais que, esse bicho estava aqui, não estava. Quando foram escavar, descobriu que tinha fóssil. Então a gente teve. Por que a gente ignora aquela parte que a gente não achou ainda? Só porque a gente não achou ainda, mas não tem um registro lá da mesma datação? Quer significar alguma coisa. Para mim, isso mostra que a gente, na realidade, tinha alguma sociedade talvez desenvolvida, talvez até globalizada, um pouco antes do que a gente se dá conta ou do que a gente conta, né? Que é ali depois da era glacial, dependendo da sociedade, ali os Zubaides, que deu origem aos sumérios ali 6.500 anos de Cristo, 3.000 e tarará para os egípcios, 4.000 e tanto para os chineses, enfim, né? A gente conta mais ou menos ali, individualmente, para cada sociedade onde eles foram se assentando. Mas talvez tivesse uma sociedade mais antiga ainda, que teve o acesso e trocou, porque tem muitas coincidências pelo mundo. Inclusive, até em estudos do Camboja, eles associam que a situação do Camboja para a dos maias é muito parecida. Que de repente algumas cidades foram abandonadas por nada. No caso do Camboja ainda é mais difícil, porque construíram os templos, tipo Angkor Borei, por exemplo, foi construído e tal, perere parará, aquele negócio muito monumental, muito lindo, muito maravilhoso,
Mas do nada aquilo foi desabitado e só ficaram os camponeses, basicamente. E quando foram perguntados quem foi que construiu, eles associavam a gigantes construindo. Se a gente partir do ponto de vista do gigante para tratar como se fosse uma raça diferente, uma espécie diferente, poderia ser plausível, até porque a gente sabe que não existiu só um tipo de hominídeo, né? Então dá para considerar aí de alguma forma. Mas também, se for uma metáfora para alguém que ele considere gigante só pelo fato do intelecto, também faria sentido. Agora, para onde esse povo foi e por que sumiu todo mundo, aí já é outra conversa. Mas isso meio que mostra em registro mais de um povo interagindo. E em que outro lugar fala isso? Em quase todas as mitologias, gente. Tem. Em vários lugares falam de povos interagindo. Gigantes, por exemplo, são citados para os gregos. Ah, mas era escrito de elefantes. Beleza, para os gregos, beleza. Para os celtas era o quê? Eles tratavam alguns personagens específicos como gigantes, como Bran, o gigante da mitologia galesa. Os astecas falavam que tinha uma raça de gigantes que estava antes deles e que eles vieram depois dessa espécie de gigantes. Os incas também falavam isso, que tinham gigantes antes deles. Os chineses falavam que eles conviviam com gigantes. Na Bíblia tem gigante sendo citado. Então, assim, é coincidência demais esse povo escrevendo em momentos diferentes, interagindo de forma diferente, terem uma visão meio que igual de alguma coisa. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu levo em consideração o global como um todo, mais crente, vamos dizer assim, eu sou de que realmente existia alguma coisa por trás que a gente perdeu. E aí, para falar de reboot, eu falo em outro vídeo, que esse vídeo já tá ficando cheio de informação e grande demais. Bem, é isso, eu espero que tenham gostado, então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, escrevam... Eita! Passado esquecido. E é isso. Valeu.